AGETcast, o seu podcast de direito tributário. Bom dia, bom dia! Está aberta a segunda temporada do AGETcast. Meu nome é Ana Carolina, sou vice-presidente da AGET, coordenadora da AGETcast, e hoje, nesse primeiro episódio da segunda temporada, nós vamos tratar de um tema não muito fácil. Um tema que pouquíssimos profissionais possuem conhecimento e principalmente domínio. Hoje nós vamos falar sobre estruturas internacionais, trusts, fundações, holdings internacionais e muitas outras offshores. E para falar sobre isso, está aqui comigo Alexandre Arregui, um especialista em direito fiduciário e planejamento patrimonial e sucessório internacional há mais de 20 anos. Que honra tê-lo aqui, doutor Alexandre. Muito bom dia. Muito bom dia, Ana. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão nos escutando. Muito feliz de estar aqui, como eu te disse antes, né? Minha primeira vez virtualmente em Goiânia. Goiânia. Estou muito contente de estar aqui com vocês. Que bom, doutor Alexandre. Olha, apresentando o doutor Alexandre, ele é Wealth Planner, estrategista de patrimônios familiares para fins de governança e sucessão e já ajudou a movimentar e proteger aproximadamente 5 bilhões de dólares em diferentes tipos de bens. Ele é membro da OAB, da Ordem dos Advogados de Portugal, árbitro na Court of Arbitration em Haia, membro da International Bar Association, Geneva International Legal Association. Essa é difícil porque é em francês, mas é Foundation du Droit de l'Art da Suíça. Acertei? Isso. Acertou, tá ótimo. Tá falando francês já. Perfeito. É graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, estudou Direito Constitucional no programa de mestrado da mesma universidade e Direito Internacional no Graduate Institute of International Studies and Development, em Genebra. E além da formação jurídica estrito sensu, Dr. Alexandre tem pós-graduação em Responsabilidade Social Empresarial pela Universidade de Genebra, em Direito da Arte pelo Programa Executivo da Sotheby's, em Londres. É também idealizador do Programa de Mentoria Avançada em Planejamento Patrimonial Internacional SPATA. É isso mesmo? Perfeito. Corretíssimo. E formação em PPPI, além do The Swiss Experience em Genebra, São Paulo e Ilhas Caimã. Doutor Alexandre, é um privilégio tê-lo aqui hoje para tratar sobre essas estruturas internacionais de planejamento patrimonial e sucessório. Vamos lá, estou à disposição, Ana. Vamos lá, vamos explorar esse tema. Perfeito. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é sobre offshore, porque a gente fala muito de offshore, né? Mas o que é uma offshore? É um tipo específico de estrutura? É uma classificação? O que eu entendo pela offshore? Muito bem, então vamos começar pelo começo, né? Ou seja, offshore é tudo aquele que não está onshore, ou seja, está para além da fronteira. Então, tudo que está para além da fronteira, a gente pode dizer que é offshore, né? Ou seja, o offshore, ele então está no exterior. Então, se tu me perguntas o que é offshore, é tudo que está para além da nossa fronteira. E aí a gente vai entrar especificamente nas estruturas jurídicas, nos veículos jurídicos offshore. Porque se a gente coloca offshore no Google, vai sair plataforma de petróleo offshore. O que é a plataforma de petróleo offshore? Né? Aquela plataforma de petróleo, por exemplo, da Petrobras, que está a sei lá quantas milhas da beira da praia, ou seja, está né, além da costa brasileira. Shore é costa em inglês. Então, as pessoas, claro, especialmente no Brasil, a gente tem a tendência de deixar as coisas muito comuns, assim. Qualquer coisa agora é offshore. Não é bem assim. Então, offshore é tudo que está para além da nossa fronteira. Então, a gente tem empresas offshore, tem holds internacionais, tem estruturas offshore. Então, quando a gente fala, eu quero montar uma offshore, não quer dizer que a gente vai montar uma estrutura de trust offshore. Não quer dizer que a gente vai montar uma estrutura de fundação de interesse privado offshore. Pode ser uma empresa offshore. Então, a gente tem que adequar a linguagem ao uso que a gente dá dessa palavra. Então, mais comumente falando, a offshore, que os nossos clientes falam, é uma empresa offshore, que nada mais é do que uma empresa que está no exterior. Mas as empresas offshore estão só no Caribe? Não. Empresa offshore, mais uma vez, é qualquer empresa que não está no Brasil. Então pode estar no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Argentina, nos Estados Unidos, na Suíça, na Irlanda, no Chipre, em Abu Dhabi, onde quer que seja. Então todos esses países, se tiver uma empresa, ela vai ser considerada offshore.
tá? Perfeito. Ok. E quando eu falo de planejamento patrimonial e sucessório especificamente, quais são as principais estruturas offshore que são utilizadas hoje para para concretizar esse planejamento? Ótimo. Então, assim, eu diria que a gente tem famílias de estruturas, tá? Então, a gente tem a primeira família, que é a mais comum, que é a das empresas offshore, né? Ou seja, as offshore companies, que são veículos, às vezes, só para fazer um investimento, só para ser detentor de um imóvel, só para ser detentor de uma aeronave, só para ser detentor de uma coleção de arte. Então, são as empresas offshore, né? Aí, em Goiânia, eu acredito, tem muito fazendeiro com muito avião. Então, às vezes, os aviões podem ser detidos por uma empresa offshore, que vai trazer uma série de vantagens de proteção tributária, de crédito, etc., né? Depois dessa família das empresas, nós temos a família, que eu diria a grande família, dos veículos fiduciários, que são os trusts e as fundações, que são estruturas mais complexas, muito diferentes das empresas, porque estes às vezes não têm personalidade jurídica, e aí dá um nó na cabeça do advogado brasileiro, porque o advogado brasileiro é um advogado que foi formado num sistema de tradição romano-germânica civilista, né, com a pirâmide de Kelsen lá, né, decantando as leis. Já o trust vem de direito comum, do direito americano, do direito inglês, do direito australiano, onde a forma de pensar o direito e, consequentemente, os seus institutos também é diferente. Então, o advogado de direito comum, de common law, ele vai pensar diferente do advogado civilista. Então, temos as estruturas fiduciárias que estão nessa família. Eu diria essas duas principais são os trusts e as fundações. E uma terceira família, que é a família dos fundos, dos veículos de investimento, puramente voltados para estruturas de fundos, né? Fundos que podem deter ativos financeiros ou podem deter outros tipos de ativos também, de ativos imobiliários, por exemplo, tá? Então, nós temos essas três famílias. Dentro dessas famílias, na primeira família das empresas, a mais importante é a famosa empresa de investimento, que alguns generalizam chamando de PIC, que se refere a Private Investment Company, mas PIC é um tipo de denominação de uma determinada jurisdição, ou seja, a gente tem um veículo de investimento. Depois, na outra família, nós temos os trusts, tá? Que são os trusts, não adianta traduzir, Ana, um grande erro do brasileiro é querer traduzir tudo, não tem tradução. E outra coisa, já trago um alerta, quando vocês falarem de trust, não falem uma trust, não falem a trust, é um trust, porque o trust nada mais é do que um contrato. Logo, um contrato é um trust. E também temos as fundações, fundações de interesse privado. E existem fundações de Liechtenstein, existem fundações em Luxemburgo, existem fundações na Suíça. Mas o que interessa de verdade para o cliente brasileiro é a fundação de interesse privado no Panamá, tá? Que difere do trust por uma coisa muito simples. Trust não tem personalidade jurídica, fundação tem. A fundação foi criada para atender clientes de jurisdições civilistas como o Brasil, México, Peru, Colômbia, etc. Tá? E aí depois nós temos o fundo. E aí nos fundos, realmente, não teria um específico, depende muito do que vai ser feito com aquele fundo. Tá? Mas as principais seriam empresas offshore, trusts e fundações. Perfeito. Nossa, excelente resposta. E, doutor, pelo que eu entendi, me parece que você precisa do objetivo do seu cliente para você determinar qual a estrutura que você vai eleger e Uhum. você leva em consideração também os bens que essa pessoa tem, se ela tem bens móveis, se ela tem bens Uhum. imóveis, para determinar qual estrutura que você acha mais interessante? Ótima pergunta, Ana. Pelo seguinte, quando o cliente vem com uma ideia de querer proteger o patrimônio, mas nunca ouviu falar de uma estrutura offshore, a gente começa a trabalhar com uma tela em branco. Quando o cliente já vem com uma sugestão que lhe foi dada, ele já diz, eu quero ter uma offshore no Paraguai, porque está na moda agora Paraguai. Eu Uhum. quero ter uma offshore no Paraguai. E aí a gente vai ver, mas por que no Paraguai? Ah, porque o fulano que é meu amigo fez. E é assim. Tá? Então, assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o porquê daquele cliente querer ter uma estrutura offshore, qual é o tipo de bem que ele vai colocar lá dentro, por quanto tempo e as questões sucessórias atreladas a esse patrimônio. Então, nós vamos ter que entender
Se for, por exemplo, um cliente que tem uma conta de $500.000, $1 milhão, $10 milhões só de ativos financeiros, a gente pode propor uma empresa offshore. Se ele trouxer questões sucessórias, a gente já começa a elaborar um pouquinho mais. Ok, essa pessoa que tem esse montante, tem herdeiros, tem cônjuge, e o que vai acontecer com essa conta que vai estar embaixo de uma companhia caso esta pessoa faleça ou fique incapacitada? Porque, veja bem, as estruturas offshore não servem só para quando existe o evento morte, mas também para quando existem eventos de incapacidade permanente ou temporária, onde aquele patrimônio precisa ser administrado por alguém que não tem interesse econômico ou qualquer outro no patrimônio. E a gente aí tem a grande vantagem das estruturas offshore é que a gente consegue trazer as normas que nós queremos para o nosso caso, que às vezes é diferente das normas que são as normas do Brasil. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que a gente quer fazer com o patrimônio que no Brasil não pode ou não dá, a gente consegue achar uma jurisdição onde aquilo possa, onde aquilo seja possível fazer. Tá? Então, o objetivo é a primeira coisa. O sujeito tem uma fazenda e quer comprar um pedaço novo de terra. Então, a gente precisa ter uma estrutura que vá receber aquele montante de dinheiro que vai ser alocado como investimento e, através desse investimento que está alocado, vai se pedir uma linha de crédito com a garantia daquele dinheiro, para que ele possa voltar esse dinheiro para o Brasil de forma interessante fiscalmente, para que ele possa investir na compra daquele terreno, enquanto aquele dinheiro dele está lá sendo aplicado e rendendo juros em outra moeda. Ou se não, se o cliente quer ter um barco, qual é o tipo de estrutura que a gente vai construir para ter um barco? E aí, claro, daí definindo os objetivos, a gente vai dizer, ok, aonde vamos fazer? Onde é que vale a pena fazer? Vale a pena fazer em Ilhas Virgens Britânicas, que é a grande moda dos brasileiros? Ou vale a pena fazer em Ilha de Man? Ou vale a pena, de repente, fazer um trust no Canadá? Ou, de repente, vale a pena fazer uma fundação em Liechtenstein para uma obra filantrópica? Entende? Então, a gente vai entender os objetivos, depois trabalhar as questões sucessórias quando estiverem presentes, ou quando o cliente às vezes não pensa, mas cabe a nós, advogados, pensarmos por eles, e dizer como é que você gostaria. Às vezes a gente tem avós que querem deixar uma boa parte do patrimônio para os netos, sem que os filhos saibam. Como é que a gente faz isso no Brasil? Não tem como. Então nós vamos ter que utilizar essas estruturas que permitem que isso seja feito, porque o patrimônio vai estar no exterior ou está atrelado a uma estrutura que está no exterior e as regras daquele país permitem que aquilo seja feito. Ou, muito comum, em algumas regiões do Brasil, né, onde existem empresários que têm segunda família. Tem uma família no Pará e a outra no Paraná. E aí, como é que a gente faz para beneficiar ambas as famílias? Sem que existam o conhecimento uma da outra para que não gere uma confusão patrimonial. Né? Então, como é que Perfeito. a gente... Essa era outra pergunta que eu ia fazer. Quando um brasileiro constitui uma offshore, a legislação aplicável nessa offshore, ela é da jurisdição escolhida. É isso. As regras da empresa vão ser as regras de onde estiver a empresa. Agora, o fato da empresa estar em Bahamas e o sujeito viver no Brasil não quer dizer que quando aquele patrimônio retornar para o Brasil, para aquele sujeito ou para outros sujeitos, não sejam aplicadas algumas consequências legais naquele patrimônio que está voltando, principalmente de ordem tributária. Perfeito. Ok? Agora, a gestão do patrimônio, a detenção desse patrimônio, mesmo que exista a famigerada Lei 14.754, que eu chamo de Lei Frankenstein, porque ela é um enxerto de um monte de conceitos absolutamente deturpados. Inclusive, a gente teve aí 2 semanas atrás a resolução de consulta COSIT número 75, que é um estrupício jurídico, né? É uma aberrácio, aberrácio juris, tá?
Mas enfim, e aí está a grande vantagem da gente ter parte do patrimônio fora, porque não está sujeito a essa confusão legislativa, confusão jurídica, né? E essa insegurança que nós temos, né? De às vezes não ter uma definição do que é, do que pode, o que não pode, né? Perfeito. Bom, e quando eu elejo uma jurisdição, ó, eu elegi a estrutura, eu elegi a jurisdição cujas leis e normas vão me favorecer, eu preciso de um domicílio nesse local? Ou eu não tenho necessidade de constituir um domicílio nesse local? Um exemplo, Hum, eu quero abrir uma fundação no Panamá. Eu preciso ter um domicílio meu, pessoa física, no Panamá, para constituir essa fundação? Absolutamente não. Por quê? Porque no momento que tu tiveres uma fundação no Panamá, tu vais fazer a transferência dos teus bens para aquela fundação. Aqueles bens, juridicamente falando, não são mais de titularidade da Ana Carolina, e sim de titularidade da fundação. Embora a Ana Carolina e os seus beneficiários sejam beneficiários dessa estrutura. E para tanto, tu não precisas estar naquele país, porque aquela empresa, aquela fundação, aquele contrato vai estar lá. E é o suficiente. Agora, existe, e aí a gente tem que ter muita atenção, especialmente no momento que a gente está vivendo agora no Brasil, onde está todo mundo querendo ir embora do Brasil para Paraguai e Uruguai, achando que passar a fronteira é fácil, pode fingir que está lá e não está. Tá? Que é a questão da substância econômica. Tá? Ou seja, essas estruturas elas têm que ter um mínimo de substância econômica para subsistirem naqueles territórios, que são as regras da OCDE, né? Ou seja, por trás a gente tem a União Europeia e tem a OCDE, que é o órgão que regula a atividade econômica dos países, né, em relação a essas estruturas e outros temas como transparência fiscal, etc. Né? Perfeito. Ok. E assim, de curiosidade, doutor Alexandre, Ora, quais. adoro curiosidade. Não, aí é curiosidade minha mesmo. Você me falou de três principais estruturas, né? Quais são os países que mais recebem essas estruturas dos brasileiros? Tá. Bom, aí o brasileiro ele age muito, eu não digo que seja modismo, tá? Mas é que por Mas é não haver. modismo. E no fim das contas é modismo, né? Ou seja, por quê? Porque se desconhece tanto esse tema que as pessoas acabam sem ter alternativas, então acabam indo para aquele lugar onde está todo mundo orientando e vão para lá. Então, assim, de longe, disparado, as jurisdições mais utilizadas por brasileiros são Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, Cayman, Panamá, e aí, nos Estados Unidos, Flórida, Delaware, e recentemente a gente teve um surto de South Dakota, tá? South Dakota virou um novo surto brasileiro. E para quem vai para os Estados Unidos seguido, olha onde é que fica South Dakota, tá? Ou seja, tu vai ver o que tem em South Dakota, tu fica, gente, mas como que eu vou deixar meu patrimônio de 20 milhões de dólares nesse, Aqui. nesse salão de bang bang aqui, Faroeste, entendeu? Enfim, tô estereotipizando um pouco, né? Estereotipando um pouco, mas é um pouco assim. Então, os Estados Unidos hoje é um dos maiores centros offshore do mundo. Ou seja, dos 51 estados, se eu não me engano, 30 e poucos podem receber bens de não residentes americanos para serem administrados lá. Tá? Mas Perfeito. respondendo a tua pergunta, então a gente tem as jurisdições clássicas do Caribe, Cayman, Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá. Também tem uma nova onda, né, uma nova moda brasileira de Neves e Saint Lucia, que também é no Caribe. Né? Então, assim, eu diria por aí. E aí na Europa nós temos Inglaterra, Suíça, Luxemburgo e Liechtenstein. Tá? E na Ásia nós temos Singapura e Hong Kong. Estou dizendo que os brasileiros mais usam. Aham. Perfeito. Assim, outra pergunta mais sobre a parte de informação. A gente Uhum. vê que existe um movimento internacional de compartilhamento de informações, principalmente sobre essas estruturas internacionais, essas movimentações, financeiras, né? Você Uhum. acha que isso é um empecilho para uma criação de uma offshore? Ou você acredita que não?
Absolutamente, eu até vou fazer uma outra anedota, se tu me permitires, tá? Por favor. Quando eu comecei no meu primeiro emprego como trustee, na primeira trust company que eu entrei em 2006, se nós pedíssemos para um cliente a cópia do imposto de renda dele, nós podíamos ser demitidos porque isso não se fazia, tá? Quando eu saí do mundo corporativo, antes de montar minhas empresas, e eu estava ainda como wealth planner na última trust company que eu trabalhei, se eu deixasse de pedir a declaração do imposto de renda, eu seria demitido. Então tu vê como no espaço de 14, 15 anos, isso mudou radicalmente, 180, né, 360 graus. A gente mudou radicalmente do ponto de vista. E isso daí é uma tendência que, na minha opinião, tende a aumentar, inclusive, tá? Ou seja, eu até te digo com muita sinceridade, eu fico muito mais tranquilo assim, porque hoje, quando a gente vai fazer o onboarding de um cliente novo, a primeira coisa que eu peço para ele é, primeiro, me dá cópia do teu passaporte, cópia do imposto de renda, comprovante de residência, me mostra como é que tu construiu esse patrimônio, como é que tu chegou nesses milhões aqui de reais ou de dólares, e eu vou fazer a análise se aquele cliente está apto ou não a trabalhar comigo. Coisa que seria impensável uns 10 anos atrás. Por quê? Porque as estruturas dos clientes reportam para a jurisdição onde elas estão e o governo daquele país troca automaticamente informações com os países que estão embaixo daquele tratado que se chama CRS, né, Common Uhum. Reporting Standard da OCDE, e FATCA com os Estados Unidos. Então, tanto que nesse ano, 2025, muitas declarações de imposto de renda já vieram pré-preenchidas graças, né, a esses acordos de transparência fiscal e de troca automática de informações. Perfeito. Vamos falar um pouco agora sobre uma estrutura específica, que é Uhum. o trust. Ótimo. Aqui é O mais que igual, a minha que é, preferida. o que que é um trust? Então, o Trust, ele não é o Leviatã ou o bicho de sete cabeças, como pensam, tá? O Trust, então a gente começa muito simples, primeiro. A gente tem que, primeiro, antes de entender o que é o Trust, a gente tem que entender o que é um sistema jurídico de direito comum, o que é um sistema jurídico civilista, que é o que a gente falou lá no início, né? Sim, Então, sendo um instituto de direito comum, que é diferente do que é o que nós temos no Brasil, a forma de ver e de pensar também é diferente. Então, a mesma coisa que a gente olha para o Código Civil com uma lente de cor amarela, e aí a gente vai olhar para o Trust com uma lente de cor vermelha. Se a gente mistura as duas, fica laranja. Então a gente não vê nem vermelho nem amarelo, a gente vê laranja. A gente tem que conseguir ver com a lente de direito comum. No direito comum, a gente tem uma diferença de posse, propriedade e domínio. Ou seja, no direito comum, a gente consegue imaginar que um contrato vá ser o dono de alguma coisa, mesmo que não tenha personalidade jurídica. Então, eu chego no registro de imóveis lá nos Estados Unidos e digo: este meu imóvel vai ficar embaixo do meu trust, que não tem personalidade jurídica. O registrador vai lá e pronto, registra, tá tudo certo. Você se imagina chegando no registro de imóveis no Brasil, aí em Goiânia mesmo, qualquer lugar, e dizer para o registrador: olha, eu quero registrar esse meu apartamento aqui, mas ele é detido por um trust. Ele vai, ok, me dá o CNPJ desse trust. com certeza. Não tem CNPJ. Então não posso. Então, entende? Então, aí que está a dificuldade de entender. Então, a gente tem que entender com os olhos de direito comum. Então, o trust ele é um contrato fiduciário, ou seja, onde a gente passa através de fidúcia, e a gente tem um primo muito distante, um primo de 8º grau no Brasil, que é o fideicomisso. Tá? Mas fideicomisso não é trust, trust não é fideicomisso. É um parente distante, aí a gente volta lá para o Pontes de Miranda, né? A melhor definição de fideicomisso para mim existe dentro dos ensinamentos de Pontes de Miranda, tá? Que traz realmente a noção de fidúcia, ou seja, de confiança. Então a gente vai trazer aquele nosso bem em fidúcia para aquele contrato fiduciário que vai ser administrado por um terceiro que não tem interesse econômico no nosso bem e tampouco vai misturar o patrimônio dele, administrador, com o bem em si. Então não vai haver essa confusão, portanto, aquele contrato vai ser o detentor daquele bem em benefício de alguém ou de vários alguém. Tá? Eu inovei no português aqui com vários alguém, mas tá tudo certo. É que eu me empolgo falando do trust e aí eu vou. Então, assim, então tu tens. Então, o trust a Ana Carolina decide instituir um trust
coloca o apartamento dela para dentro desse trust, que é um contrato, que vai ser administrado por um trustee. Esse trustee vai cuidar desse bem em benefício dos beneficiários que a Ana Carolina decidir que são os beneficiários dela. E pode ser pessoas físicas, pessoas jurídicas ou outros tipos de receptores. Eu já fui trustee, na minha época, de animais, que é uma coisa surreal no direito brasileiro. Inimaginável. Aquela história que a gente vê, às vezes, da velhinha que decide deixar tudo para os gatos, é verdade, pode fazer isso. A gente pode deixar para quem quer ou o que quer que seja. Tá? Então, nesse contrato que o trustee vai administrar em benefício de beneficiários, ele tem a obrigação criminal e civil de manter esses bens de forma que não sejam depreciados em benefício dos beneficiários. E se isso acontecer, ele pode ser, inclusive, processado na altura e no montante daqueles bens. Então, é um trabalho de muita responsabilidade. Então, o Perfeito. trust é isso. Não, eu queria, só interrompendo, porque eu queria entender, então, dentro do trust nós temos a pessoa que coloca o patrimônio, é o investidor, Instituidor. nós, Instituidor. instituidor, nós temos o instituidor, então, nós temos um terceiro, que é o trustee, que é o responsável por administrar, e nós temos Correto. os beneficiários. Exato. Exato. Esse é o modelo clássico tradicional mais comum. Depois, claro, existem outras figuras, porque o trust, não existe um tipo de trust, existem inúmeros tipos de trusts. Tá? É que nem as pessoas, eu vou comprar Gillette. Não, tu não vai comprar Gillette, tu vai comprar lâmina de barbear. Ou seja, vamos nomear de novo, porque nem offshore, né? Vamos nomear direito as coisas. Então, existem diversos tipos de trust. Existem trusts revogáveis, irrevogáveis, discricionários, não discricionários, diretos, indiretos, expressos, filantrópicos, etc. Existem várias famílias de diferentes tipos de trust. Então, conforme o tipo de trust, vão haver outros elementos. Podem ter um comitê de governança, um comitê de investimento, pode ter um protector, pode ter co-trustee, enfim, tem uma série de elementos. Os principais, mais importantes instituidor, beneficiários e trustee. Perfeito. E o trust, ele é indicado para algum tipo de patrimônio específico ou para algum tipo de objetivo específico? Ó, eu diria que o trust, primeiro, ele tem dois grandes objetivos, tá? Que primeiro é proteger de forma, eu não gosto do termo blindagem, mas ele é o único instrumento que realmente blinda, e eu digo isso atestando situações que eu vivenciei na minha vida profissional, onde não teve jeito de destituir isso, tá? Não teve. A não ser que esse trust tenha sido constituído de forma fraudulenta, com produto de crime, lavagem de dinheiro, corrupção, tráfico de droga, tráfico de arma, etc. Aí sim eles são passíveis de serem desconstruídos. Tá? Agora, não existe outra ferramenta de planejamento patrimonial sucessório que possa garantir. Então, a primeira delas é a ameaça e o grau de proteção que a gente quer dar. A segunda é de liberdade, e a gente tem um problema no Brasil, e é o que eu vou falar, que é a gente tem um problema no exercício da autonomia livre da vontade. A gente não pode, nós não, hoje, e aí podem vir os haters, eu os adoro, tá? Nós não podemos dispor do nosso patrimônio à nossa livre vontade. Nós estamos conscritos a dispor de uma parte daquele patrimônio, ou em condições. Perfeito. Já no trust, nós conseguimos dispor da forma como bem entendermos e prolongar isso para 2, 3, 4, 5, sei lá quantas gerações quiser, dependendo do lugar onde a gente faz. Então, para questões sucessórias, não existe outro instrumento. Tu imaginas, por exemplo, os pais que sabem que tem um filho ou uma filha que tem uma incapacidade permanente e que vai sobreviver aos pais, ou seja, os pais vão, né, ordem natural das coisas, com exceções existem, mas ordem natural das coisas, os pais falecem antes. Como ficará aquele filho ou aquela filha incapaz ou com aquele problema sem que eles precisem ter
a desconfiança de que alguém possa se aproveitar do seu patrimônio enquanto eles não estiverem mais aí. E como aquele filho ou aquela filha possa continuar usufruindo do patrimônio de forma incontestável e sem nenhum tipo de ameaça, seja ele qual for, seja de um processo, seja de um parente mal intencionado, seja até mesmo de um descuido do judiciário, porque existem comarcas que a gente fica assim, será que essa curatela aqui funcionaria? Então, eu diria que seriam duas grandes vantagens dos trusts, a proteção absoluta e o planejamento patrimonial, o planejamento sucessório mesmo. É muito importante. Perfeito. Bom, você me falou que o trust é um contrato e ele não detém personalidade jurídica. Mas como é que eu instrumentalizo ele? Eu preciso registrar ele em algum órgão daquela jurisdição que eu estou abrindo, tipo uma junta comercial ou um cartório de registro de títulos e documentos, alguma coisa nesse sentido? Ou não, ele é Sim. apenas um contrato? Então, depende da jurisdição que você vai. Tá? Nos Estados Unidos, apenas um contrato funciona. O americano, ele nasce sabendo que tem que respirar e que pode ter um trust. O brasileiro, às vezes, morre sem saber o que é um trust. Tá? Para te ver a diferença que nós temos aí nessas duas jurisdições. Agora, nos nossos casos mais comuns, daquelas jurisdições que eu falei mais comuns, a gente tem, claro, os trustees corporativos, tipo os trustees, né, a companhia de trust que eu trabalhei, que eu fui trustee. Então, são trustees corporativos que servem de agente de registro. Ou seja, eles têm uma licença da autoridade daquela jurisdição que permite que eles detenham e sejam responsáveis pela administração daquele contrato naquele país. Então, tu vais para um agente de registro, como uma trust company. Essa trust company vai deter aquele contrato, autorizada e regulada pelo governo daquele país, e vai manter aqueles registros todos dentro da sua estrutura. Não é um registro que é público, que é a outra vantagem. Então, aquele registro ele não é público. Logo, tu tens aí a possibilidade de ter confidencialidade dentro do teu planejamento. Contudo, não quer dizer que isso sirva de instrumento para malfeitores e criminosos. Uhum. Porque antes de se entrar para dentro de um agente de registro naquela jurisdição, é feito o que a gente chama de KYC, Know Your Client. E o conhece o seu cliente, né, o processo de devida diligência, ele é muito rigoroso. Então, vai se levantar toda a documentação, toda a vida pregressa, como é que aquele cliente montou aquele patrimônio para ver se aquele agente de registro aceita aquele cliente ou não. E aquele cliente, aquele agente de registro vai ter que reportar para o governo que tem um cliente de baixo, médio ou alto risco. Só que aquilo lá não é público, é entre o agente de registro e o governo. Não sai daquela jurisdição. Tá? Mas não Perfeito. existe um. Não existe um. Nos Estados Unidos, alguns estados têm os registros públicos, né? Delaware é um deles. Então a gente consegue verificar onde é que está, quem é o detentor daquela empresa. Mas a gente está falando de empresa, não de trust, né? Ó, outra coisa que você me falou que me chamou a atenção é que existe uma regra básica, vamos falar uma estrutura básica de trust, mas existem vários outros tipos de trust. E aí, eu particularmente já ouvi falar sobre living trust, mini trust, shared trust, 250 tipos de trust diferentes. Você consegue me explicar um pouquinho sobre essas diferenças que existem entre essas principais estruturas? Eu sei que são várias, mas, Uhum. assim, essas principais variações entre elas. Claro, sem dúvida. Então vamos lá. Eu vou começar pelo exemplo que tu deu. Ah, o Living Trust é um tipo de trust americano. Tá? Ou seja, enquanto a pessoa está viva, ela coloca os bens lá para dentro para ter algumas vantagens que só são vantagens para quem reside nos Estados Unidos. Para um brasileiro não faz sentido. Tá? Os outros dois que falasse, o Share Trust e o Mini Trust é a mesma coisa. Tá? Tá. É exatamente a mesma coisa. Mini Trust foi um termo que uns 15 anos atrás eu trouxe para o mercado. E aí foi pulverizado aí
de uma maneira que as pessoas nem sabem o que estão falando, tá? Então, mini trust é a mesma coisa que share trust, que nada mais é do que o Vista Trust, que é uma lei que criou esse tipo de estrutura para brasileiros. O que consiste? É uma empresa offshore que tem um mecanismo que se chama share trust, que é uma espécie de trust natimorto, tá? Por que ele é trust natimorto? Porque ele não tem nada a ver com os outros trusts. Tá. Ele vai servir única e exclusivamente para quando o diretor, que é o beneficiário final daquela empresa, faleça e as ações daquela empresa, as shares daquela ação, sejam transferidas diretamente para quem ele escolher como beneficiários. E aqueles beneficiários vão ser os novos diretores das empresas. Então, assim, então eu diria que o mini trust, ou share trust, ou vista trust, que é a mesma coisa, ele está dentro de uma categoria híbrida de empresa offshore e não de trust. Ele Ah, está mais para perfeito. empresa do que para trust, tá? Ok. Os outros tipos de trust, a gente tem dois grupos principais, tá? Que é o dos trusts discricionários e os trusts revogáveis ou revogáveis. Os trusts revogáveis, vamos fazer uma analogia. Você imagina um pote de bolacha. Qual é a bolacha típica de Goiânia? Diz aí, diz um doce. Um doce típico de Goiânia, você põe em pote aí, vai lá. Que põe em pote, doce Eu de tenho que ter goiaba. Goiânia. Doce de goiaba, pô, é meu preferido ainda, tu não fala aí. É o meu doce, eu amo doce de goiaba. Inclusive, tem uma loja aqui na Suíça que eu importo via eles. Chegou uma caixa com 30 tabletes de goiabada. Eu adoro. Sou Então, suspeita para tamo junto. falar. Então, vamos lá. Imagina um trust revogável é aquele trust onde os bens são as goiabas que lá dentro estão, mas ele não tem tampa. Isso quer dizer o quê? Que quem gosta de goiaba vai lá e pega a goiaba a hora que quiser, certo? Já o trust irrevogável, a gente tem o mesmo pote com uma tampa e essa tampa é lacrada e não dá para abrir nunca mais. Só quem consegue tirar a goiaba lá de dentro é o trustee. Dessa definição, a gente tem o trust que é discricionário ou não discricionário. O trust discricionário é quando o trustee pode, de acordo com a discrição dele, com a vontade dele, com o direito dele, decidir se vai tirar uma goiaba, duas goiabas ou nenhuma goiaba. E se vai distribuir para o beneficiário um, dois ou três ou para nenhum beneficiário. Claro que ele está ligado às regras que o instituidor colocou lá no início, que quem podia receber o quê, quando e como. Certo? Então não é porque você tem um trust irrevogável que você não tem acesso aos bens. Você vai ter acesso aos bens de acordo com as regras que você decidiu. Correto? Então, a gente tem que começar por aí. Então, trust revogável, revogável, discricionário, não discricionário. E isso importa muito para a Lei 14.754. Tá? Para vários temas aí que ela traz para nós. Mas, basicamente, é isso. E aí tem outros tipos de trust. Tem o Charitable Trust, que é um trust específico para obras filantrópicas. A gente tem o Settler Directed Trust, que é um tipo de trust irrevogável, revogável, que faz às vezes de irrevogável. Ou seja, tem realmente, é um zoológico que a gente tem. E, doutor, foi bom você ter falado sobre essa questão de revogável e irrevogável, porque me parece que existe uma discussão com relação ao ITCMD e que Hum. isso acaba resvalando muito nessa parte de revogabilidade e irrevogabilidade. Porque uma discussão muito que se vê é se o trust é irrevogável no momento da instituição dele, incide o ITCMD. E se ele não é enfim, o senhor já ouviu falar sobre essa discussão? Opa! Mas eu só ouço falar sobre isso. Vamos lá. Só para deixar muito claro, eu não sou tributarista, tá? Graças a Deus tenho vocês tributaristas que me ajudam no meu dia a dia. Tá? Eu sou fiduciarista. Então vamos lá. O Brasil a gente tem características maravilhosas enquanto brasileiros, tá? Mas a maior das características que nos definem como povo, é a nossa criatividade. E a criatividade
da nossa autoridade fiscal é incrível, é imensa, porque ela inova, né? Ela reescreve o Instituto do Trust, que remonta desde o direito romano, passando pela Idade Média. Os trusts, como a gente conhece hoje, eles existem há mais de 1.200 anos, tá? E a Receita reinventou um novo conceito. Então, assim, ó, ah, na cabeça da autoridade fiscal brasileira, não existe a efetiva transferência dos bens da posse-propriedade do domínio, ok? Na cabeça deles. Mas de fato existe. E eu, como já fui trustee, vejo isso na prática. Ou seja, não existe. Existem falsos trusts, claro que sim. Agora, se houve a efetiva transferência do patrimônio para aquele contrato, onde muitas vezes não tem beneficiário, às vezes não tem beneficiário. E o trustee é discricionário, como eu expliquei há pouco, para decidir onde é que ele vai botar, onde é que ele vai distribuir, para quem vai distribuir. Então, como é que pode haver ITCMD? Quando o sujeito transfere os bens para dentro do trust, né, já pode se falar numa implicação fiscal. E aí, quando sai, se fala em outra, então a gente vai ter double taxation, né? Ou seja, então assim, existe muita falta de conhecimento sobre a real função dos trusts, existe falta de conhecimento do real funcionamento dos trusts, e aí nós temos a consequência que é uma lei que não é de toda mal, eu diria. Pelo menos a gente traz a discussão, o trust, mais do que tinha antes. Antes era uma área cinzenta pantanosa, que nem lá os pântanos do Guerra nas Estrelas, onde o Yoda ficava treinando lá, né? Enfim. Então, assim, hoje em dia pelo menos tem uma luz, mas essa luz aí ela é meio fosca, né? Porque a gente não consegue trazer um conceito, que eu falei das lentes de cor diferente, a gente não consegue trazer uma lente de uma cor e colocar na frente da outra e achar que vai enxergar igual. Não, não dá. Então, assim, a minha, como é que se diz? A minha previsão é de que nós teremos uma enxurrada de ações nos próximos anos, no judiciário, que vão questionar essa lei, inclusive de ela ser inconstitucional em vários pontos. Então, nós teremos aí, e vocês, advogados tributaristas, têm um prato e um queijo gigante na mão para poder trabalhar. E aí, claro, podem chamar o amigo suíço aqui para auxiliar, porque vai haver muita discussão. Porque Claro. não. E outra, a lei ela tem a pretensão, né, a soberba de querer obrigar o trustee em outro território a entregar certas coisas para a autoridade fiscal do Brasil. Onde, e aquelas aulas de direito internacional público, a gente fala de território, de soberania, né? São questões que são muito controversas no meu entender. Perfeito. Olha, a gente, muito infelizmente, está caminhando para o final, mas eu não posso deixar de te fazer uma última pergunta. Eu queria Ótimo. falar sobre os custos de manter uma offshore, e especialmente de manter um trust no exterior. Porque hoje a Excelente. gente fala assim, nós vamos abrir uma estrutura nacional, né? Vamos falar uma holding patrimonial, por exemplo, mas não é só a abertura, né? A gente paga para abrir, a gente paga para manter, a gente tem o custo ali do contador e tudo. Como funciona a manutenção de um trust ou de uma outra estrutura internacional no exterior e qual seria mais Ótimo. ou menos um custo disso? Ótimo. Então vamos lá. Eu vou trazer para vocês o que eu faço com os meus clientes e conforme a minha experiência de 2 décadas no setor, tá? Uma empresa offshore, e vamos lá, isso aqui é o Alexandre, é o que eu recomendo para os meus alunos, para os meus clientes, tá? Vai achar mais barato? Vai. Vai achar mais caro? Vai. Mas o mais barato pode trazer consequências nefastas e se tornar 3, 4, 5, 6 vezes mais caro depois, e o mais barato e o mais caro também. Então, assim, vamos pelo razoável. Uma empresa offshore hoje, nessas jurisdições que a gente conversou, no Caribe e Estados Unidos. Vamos lá, Caribe, entre 2.500 e US$ 3.500 por ano para manutenção, tá? Ok. Estados Unidos, de 1.000 a US$ 2.000 por ano de manutenção. Europa, a partir de 5.000 euros. Suíça, a partir de 7, 8 mil francos.
Singapura e Hong Kong alinhados com a Europa. Tá? Então, mais barato Estados Unidos, mas muito cuidado, porque ter bem nos Estados Unidos, você tem que ter cuidado de não ter uma estrutura só americana, você tem que ter uma estrutura não americana em cima da estrutura americana. Tá? Então, acaba saindo mais caro, então os Estados Unidos não é mais barato. Isso para as empresas offshore. Para as fundações, entre 5.500 e 7.500 de dólar por ano, tá? E trusts, a partir, eu diria, uma boa trust company com trustees com credibilidade, com renome, com seguro, etc., a partir de 12 mil dólares por ano de manutenção, tá? Além do custo de manutenção anual, existe o custo de implementação, que varia entre 60% e 80% de um custo anual. Tá? Então, aí um trust que custa 12 mil, a implementação dele, o onboarding, que gostam de chamar, estaria entre 9 e 11 mil dólares. Então, implementação mais anuidade. E a anuidade geralmente é pro rata. Então, se a pessoa entrou lá em agosto, ela vai pagar 4 meses só, porque é agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Né? Então, assim, geralmente é pro rata o pagamento da anuidade, além da implementação. Então, eu diria que esses são valores justos, valores corriqueiros e que a gente está acostumado a trabalhar no nosso dia a dia. Tem mais barato? Tem. Tem mais caro? Tem, mas muito cuidado. Perfeito. Olha, doutor Alexandre, eu quero te agradecer imensamente por essa aula que nós tivemos aqui sobre estruturas internacionais. É uma verdadeira honra tê-lo aqui. Muito obrigada por o senhor ter aceitado o meu convite. Eu não poderia ter escolhido ninguém melhor e mais competente para tratar sobre esse assunto. Muito obrigada de verdade. Obrigado a ti, obrigado à academia, obrigado a todos que nos escutaram até aqui. É um prazer poder conversar com vocês e sempre à disposição. Muito obrigada. E muito obrigada a você, nosso ouvinte, que pode ter acesso a essa entrevista incrível, uma verdadeira aula. Eu reforço aqui sempre, quando vocês estiverem ouvindo o nosso podcast, comentem, divulguem nas redes sociais, isso é muito importante para nós. E até a próxima, pessoal. Obrigada, doutor Alexandre, até a próxima. Obrigado, até a próxima, obrigado. A JetCast, o seu podcast de direito tributário.